Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício aqui a gente vai trabalhar com a estimação da inércia inflacionária por meio de modelos de espaço-estado usando o Python, tá? Bom, a inércia inflacionária é um termo chique, né, para a gente dizer qual é o grau de persistência da inflação. Isso é, como que a inflação passada ela pode impactar a inflação presente. Usualmente, quando a gente está avaliando a inflação, a gente avalia ela através de diversos componentes, né? E usualmente esses componentes são regidos pela oferta e demanda de produtos e bens e serviços, né? Ofertados ali e demandados, né? Dentro de uma economia. A questão é que pode ocorrer, né, de dentro de uma economia a gente ter esse grau de persistência, né, que usuários, ou melhor, agentes, né, eles baseiam a sua inflação presente e futura através daquilo que foi no passado, tá? Então é essa a inércia inflacionária, basicamente o grau de persistência da inflação. No caso, isso não é exclusivo da inflação, tá? Isso ocorre em muitas séries econômicas, tá? E são fatos aí quase que estilizados de séries econômicas. Bom, a questão é que a gente não consegue verificar, a gente não observa, né, esse grau de persistência, né? A gente tem que estimar ele, tá? Então, por isso, quando a gente define a persistência inflacionária, a gente define ela em termo econométrico. Então, a gente evidencia esse grau de persistência de uma série temporal através de uma autorregressividade positiva, tá? Então, se uma variável macroeconômica ela pode ser descrita como um processo autorregressivo de primeira ordem, tal qual é essa equação aqui, em que a gente tem yt, nosso valor da série, né, da variável econômica em um período t, né, igual aqui a um beta ponderando yt-1. Yt-1 é a própria série defasada, ou seja, a série em um período imediatamente anterior, ponderado por beta, que vai ser o nosso parâmetro ali de persistência, tá? Que a gente não tem, a gente tem que estimar, tá? No caso, claramente, a gente tem um resíduo aqui, um termo de erro que representa os choques, né? Aquilo que não é representado pela inflação passada. Se a gente tem esse beta maior que zero, a gente diz que a variável apresenta persistência, tá? E essa persistência ela é crucial. No caso de séries temporais, né, a gente sabe que se o beta estiver no intervalo aberto entre 0 e 1, a gente tem um processo autorregressivo, um processo autorregressivo estacionário, tá? E nesse caso, mesmo que a persistência seja alta, tá? No caso de beta estar próximo de 1, a gente diz que choques de oferta vão ter efeito temporário e que eles vão se dissipar com o tempo. Entretanto, se o beta for maior que 1, então a série ela não vai ser mais estacionária, vai ter raiz unitária, e que vai implicar ter um desvio permanente em resposta a choques nessa variável, tá? Então, a gente vai usar esse beta para interpretar essa inércia inflacionária, tá? Quando a gente faz a criação de um modelo autorregressivo, seja usando regressão linear ou mesmo um AR1, a gente tem um beta estimado da amostra toda, ou seja, um único valor de beta. Mas e se a gente quiser, né, obter o beta em diversos pontos no tempo, né? A gente quer ver a evolução do beta ao longo do tempo para saber como está o comportamento da economia. Bom, a gente pode usar alguns métodos interativos, né, da programação. A gente pode criar regressões em janelas deslizantes, um arinho em janelas deslizantes, mas a gente pode usar modelos de estado-espaço para construir essa inércia, né, em que a gente tem a nossa equação de estado sendo o beta a ser encontrado, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente construir um modelo que vai capturar essa inércia inflacionária, através de uma estrutura de espaço-estado, a gente vai ter o yt, que vai representar o IPCA do período atual, e xt, que vai representar o IPCA defasado, né, IPCA do período imediatamente anterior.
Então a gente vai configurar o nosso modelo de forma que o coeficiente beta da inércia vai ser representado por um termo variável no tempo. Então, no nosso beta aqui, a gente coloca o subscrito t, para representar que ele tá que ela é uma série de tempo, tá? Então, como vai ser a nossa estrutura de modelo? Primeiro a gente tem a equação da observação, equação de medição, né? Da variável que a gente que a gente enxerga, que a gente tem nela, né? Então a gente tem o IPCA, YT, e esse YT, né, ele vai ser modelado a partir do IPCA defasado, XT, ponderado pelo coeficiente beta, que vai representar a inércia fracionária. Então a gente tem essa equação, tá? E claro, o erro do modelo, né, que vai ser assumido como um ruído branco, tá? Distribuído normalmente com média zero e variância constante. E a gente tem a equação de estado. Essa equação de estado vai ser a evolução do beta ao longo do tempo. E esse beta ele vai ser regido por uma caminhada aleatória, o random walk, tá? Então, ela vai permitir que a gente capture essas mudanças, tá? Então, o beta t mais 1 vai ser igual ao beta t, né? Mais aqui, eta t. Eta t é o ruído de estado, que a gente assume também como ruído branco, média zero e variância constante, tá? De forma que a gente tem que beta t vai variar de forma gradual, sem uma tendência fixa. Como a gente implementa modelos de estado e espaço no Python? A gente pode usar o Status Models, que contém o módulo State Space, tá? No caso, o State Space já possui funções e módulos já pré-definidos para a construção de diversos modelos de espaço-estado. Sonimax, né? Que a gente pode construir um arima sazonal com regressores exógenos, var, né? Vetores autorregressivos, tem também a possibilidade de inclusão ali de componentes sazonais e também regressores exógenos, componentes não observados e modelos de fatores dinâmicos, né? Então tudo isso já tem funções já prontas lá, né? A gente pode construir, caso a gente não tenha aqui o que a gente quer aqui já pronto, a gente pode construir modelos customizados usando programação orientada a objetos dentro do Python por meio, né, dos módulos do Status Models, tá? No caso nosso, a gente vai fazer isso porque a gente não tem já pronto algo desse tipo aqui, que a gente quer um parâmetro, né, que varia ao longo do tempo, que é a nossa equação de estado, tá? Ok? Então a gente vai usar os Status Models para isso. Então o que vai ser o nosso código? A gente vai coletar os dados do PCA e a gente vai dessazonalizar ele, a gente vai fazer isso através de uma decomposição clássica aditiva e depois criamos o IPCA defasado. Isso aqui caso você quiser pegar lá do IBGE já dessazonalizado, vocês podem, que é uma forma simples da gente fazer o ajuste sazonal. A gente usar a classe TV Regresso Inflação que a gente vai criar para definir o nosso modelo de espaço-estado. Essa classe, né, que a gente vai criar, ela vai herdar da classe MLE Model, dos Status Models, tá? Então a gente vai usar ela como o child aqui dessa classe. Então esse modelo que a gente vai criar, ela vai definir a equação de observação com o design que varia ao longo do tempo, né, nossa matriz de design, vai configurar a equação de estado com uma caminhada aleatória para beta t e vai permitir que as variâncias sejam estimadas como parâmetros e vai aplicar uma transformação para garantir que elas sejam positivas, tá? Se não, né, se a gente não tiver essa transformação, pode ser que o nosso otimizador erre muito a variância, né, tornando ela até negativa. Bom, então nossos ajustes de resultados, a gente vai fazer uma avaliação, né, do modelo estimado, o diagnóstico dos resíduos e a análise visual, tá? Bom, então a gente vai carregar as bibliotecas, instalar o Python BCB para capturar os dados. Claro que a gente vai importar o Pandas e NumPy, o módulo SGS do Banco Central, do Python BCB, né? Status Models, Matplotlib e Plot9. Bom, então a gente começa coletando os dados aqui, a gente pega o período de 2004 até 2024, no caso, outubro de 2024, tá? Então a gente pega a série IPCA mensal, ok? A gente coloca a frequência mensal no index desse objeto, fazemos a decomposição sazonal aditivo de IPCA e removemos o componente sazonal, tá? Criamos aqui uma coluna com valor defasado e retiramos os valores faltantes.
Separamos as variáveis aqui, xt, nossa variável defasada, e yt, nossa variável de interesse. Então a gente plota aqui para ver como está o comportamento da nossa série dessazonalizada, ok? E a gente cria um modelo aqui. A gente vai criar a classe TV Regression, tá? Que vai herdar aqui da classe MLE Model do Status Models, tá? Como a gente vai criar isso aqui? Como é uma programação orientada a objetos, a gente precisa definir aqui, né, os parâmetros, os atributos, tá? Então a gente inicializa aqui def init self, aqui a gente coloca as variáveis, né, yt e xt. A gente cria a matriz de variáveis explicativas exógenas, então a gente usa exog aqui, igual numpy.c underline xt, né, que é o formato aqui necessário, número de observações vezes o número de variáveis. A gente faz a inicialização do modelo com as variáveis, né, exógenas, então a gente usa super, inicializa aqui tv regression, self.init, né, para inicializar, e a gente coloca aqui o modelo. Então, dentro do parâmetro endog, né, nossa variável dependente, yt, no caso nossa variável de observação, exog aqui, né, a variável pensada defasado, número de estados igual a 1, som beta, inicialização difusa, tá? Diffuse aqui. Então a gente precisa definir a matriz de design, então a gente coloca aqui self.ssm e dentro aqui a gente coloca design, que vai receber, né, exog.t transposta, e dentro aqui a gente coloca new axis e mais dois pontos, né, porque a gente precisa criar uma matriz aqui que tem o formato de 1 por 1 vezes número de observações, ou seja, número de variáveis endógenas, número de estados e número de observações, tá? Matriz de seleção, a gente cria aqui a matriz de seleção de espaço de estados e a matriz de transição. A gente coloca aqui os parâmetros que precisam ser positivos, né, as variâncias, a gente coloca os parâmetros de 1 a 3. Depois disso, a gente cria a propriedade aqui, que a gente vai definir o nome dos parâmetros. A gente vai ter aqui 3 parâmetros: o intercepto, a variância de E, né, e a variância do coeficiente de X. Então a gente precisa definir também por property aqui, os parâmetros iniciais, os valores iniciais para os parâmetros. A gente pode, por exemplo, calcular uma regressão normal para já inicializar aqui esses valores, tá? A gente sempre precisa inicializar, e essa aqui é uma das formas. Então os parâmetros iniciais que a gente vai precisar colocar o do intercepto, variância de erro e variância do coeficiente da variável, tá? Então a gente usa uma regressão linear para inicializar aqui com os valores estimados dessa regressão, do intercepto, do erro, e aqui para a variância da coeficiente da variável a gente usa o valor de 0.001, tá? Depois disso a gente transforma e retira transformações da variância, tá? A gente eleva a 2 porque na hora de transformar, para evitar que seja negativo, seja sempre positivo. Na hora de retirar a transformação, a gente retira, né? A gente tira a raiz, tá? Então é isso que faz aqui. Depois disso a gente precisa definir o update, né? Como que vai atualizar, né, o modelo. Então a gente define aqui os parâmetros igual a super tv regression self.update, tá? O método .update vai cuidar disso. A gente sempre tem que colocar os parâmetros e call args aqui. Bom, por fim a gente define o intercepto das covariâncias observadas de estado, tá? Então as observações de intercepto, a gente coloca os parâmetros, covariância dos parâmetros, e aqui a covariância, né? A gente pega a diagonal aqui desse parâmetro de 2 a 3. Então dos resultados a gente precisa estimar agora, tá? Então a gente define aqui TV Regression colocando os dados para especificar o modelo e mod, e do mod aqui a gente usa ponto .fit, né? E resultado, né? A gente coloca em res. Então é só fazer um print summary aqui para a gente ver o nosso modelo. Os valores estimados vão ser a variância do coeficiente, do erro e do intercepto, tá? Aqui a gente também tem vários outros
é, é, resultados, né, das estatísticas do modelo. E a gente pode pegar aqui o objeto res e usar o método plot diagnostics, que vai retornar aqui uma série de gráficos, 4 gráficos do erro do resíduo, né, do modelo. Então, histograma, o resíduo ao longo do tempo, o que é plot, o correlograma. Então, tá bem ok, né, o nosso modelo, exceto por alguns pontos bem influentes aqui, extremos, tá? Tanto positivo quanto negativo. O correlograma tá ok, a distribuição tá até que legal, e a gente vê que pouco ali depois de 2000 e no final de 2012, né, 2018, desculpa, a gente tem aqui uma ampla variação do resíduo. Bom, então a gente pode transformar agora, né, o nosso modelo, o resultado do nosso modelo em data frame, né, no caso o valor do estado, né, é suavizado, né. Então a gente, dentro de res aqui, a gente pega o atributo smoothed state e faz uma transposta. E pegamos a coluna X, tá? Transformamos em data frame. Colocamos no índice a data, né? A mesma data do XT. E aqui a gente estima uma regressão normal para comparar os valores, tá? Então nesse último código a gente cria os intervalos de confiança e cria um gráfico para poder avaliar aqui a nossa inércia. Então a gente verifica ao longo do tempo como tem se comportado a inércia, desculpa. Vemos que claramente um período que tivemos uma aceleração da inflação, né, 2010 até 2015, a gente teve um grau de persistência maior aqui, né, se comparado com o período anterior. Após isso, né, a gente teve ali uma política monetária bem contracionista, que levou, né, esse grau de persistência para baixo. Claro, né, aconteceu a pandemia, e apesar de já ter uma inflexão aqui, a pandemia ajudou. Depois de 2021 a gente teve um aumento aqui do grau de persistência. Bom, depois disso, né, a gente teve uma política monetária contracionista novamente, e assim, né, reduziu esse grau de persistência, tá? Então aqui a gente tem agora, né, esse ponto de inflexão aqui, o mesmo lá que a gente tinha em 2019, né, algo bem aproximado, beleza? E é claro que a gente tem em vermelho, isso eu tô falando da linha azul, né? Em vermelho a gente tem aqui o estimado pela regressão normal. Aqui é o nosso beta variante, né? Em azul, e em vermelho a gente tem o estimado pela regressão, tá? Então, como se fosse quase, seria errado dizer isso, mas uma média aqui desse período todo, tá? Bom, então a gente tem aqui o nosso modelo, tá? Um abraço a todos e até a próxima.